Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós estamos vivendo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. O mundo está cheio do pecado, mas o Senhor nos chamou desse meio, nos salvou, nos discerniu e permitiu essa imensa graça. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando o seu grande amor, aprendendo a sua palavra. Nós estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus em comunhão e nós te agradecemos, Senhor. Para que esse tempo também, o Senhor Deus esteja conosco e que cada um de nós possa ser auxiliado pelo Senhor, que o Senhor possa nos sustentar através da mão de graça. Se tiver alguém que ainda não compreendeu o seu verdadeiro amor, que o Senhor Deus permita uma maior graça para que possam compreendê-lo, para que possam participar da eterna esperança do reino dos céus, para que nenhuma pessoa pereça, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos nossos irmãos e irmãs que estão se esforçando para pregarem o Evangelho. Que o Senhor Deus possa sustentá-los através da palavra e do poder do Espírito Santo, para que em qualquer situação possam depender do Senhor Deus, para pregarem o Evangelho, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente, para que o restante das vidas deles possam servir ao Senhor Deus, e assim possam cooperar pelo seu Evangelho. Que o Senhor Deus permita uma imensa graça para nossas vidas. Que a cada momento nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. E nesse tempo agora, a sua santa vontade que o Senhor Deus possa manifestar para que nós possamos conhecê-lo, para que possamos ouvir a sua palavra e não a esqueçamos, mas que a palavra possa ser guardada em nossos corações para ser praticada, para que assim nós possamos dar glórias e agradar ao Senhor Deus. E nesse tempo, o Espírito Santo possa nos conduzir, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 드리겠습니다.
Tem algumas pessoas que chegaram tarde e não tem lugar para eles, e eles estão ali atrás, mas que possam preencher os lugares aqui no centro, por favor, que não deixem lugares vazios. E a igreja está praticamente cheia, não tem lugar mais para sentar, então que os irmãos possam se locomover para outro prédio. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar 1 Pedro capítulo 2. Palavra de 1 Pedro capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, eu irei ler. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas, com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, vocês leem a Bíblia de vocês em casa todos os dias? Quantos capítulos vocês leem? É ótimo ler muito, mas mais do que ler bastante, o mais importante é cada palavra por palavra você pensar de forma aprofundada. Assim como Isaías capítulo 34, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede. Então, buscar no livro do Senhor e ler significa você ler de forma bem detalhada, você aprofundar, refletir, para que assim possam estar em seu coração. Se você não tem nenhuma relação com a palavra, quer dizer que você não tem nenhuma relação com Deus. Nós estamos aprendendo a Bíblia, nós compreendemos esta palavra, é para que essa palavra possa ser conectada dentro da nossa vida, para que esta palavra possa se tornar vida, possa se tornar poder em nós. Dentro da Bíblia, mostra quem é o Senhor Deus. Todas as coisas da criação do Senhor Deus também, para que essa pessoa possa saber. Toda a história da humanidade é governada pelo Senhor Deus. E toda a vida é cuidada pelo Senhor Deus. Então é necessário para que todos possam sabê-lo primeiro. Claro que as pessoas que não receberam a salvação precisam saber que tem um espírito precioso, conforme a imagem do Senhor Deus dentro dele. E precisam saber que eles partiram do Senhor Deus e estão no meio do pecado. E ao compreender a graça e o amor do Senhor Deus, podem receber a salvação. Então, existem palavras para poder receber a salvação. Então, palavras para poder receber a salvação, para poder obter a vida eterna. Através da palavra da graça, o Senhor Deus, ele explica muito bem na Bíblia. Então, aparecem muitas palavras na Bíblia que os cristãos precisam saber. Dentre muitas palavras, primeiramente, nós precisamos crer no Senhor Deus, precisamos receber a salvação. Quer dizer que são muitas palavras que o Senhor Deus ele permite para os cristãos. Então, uma a uma você vai compreendendo, e isso vai se cumprindo dentro do nosso coração e vivência. O Enoque, durante 300 anos, acompanhando ao Senhor Deus, o Senhor Deus o arrebatou. Olhamos Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então, Enoque, pela fé, não viu a morte, mas foi transladado pelo Senhor Deus, porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, nós também temos uma oportunidade, porque estamos vivendo num tempo onde podemos ver ao Senhor Deus sem conhecermos a morte. Então, é por isso que todos os sinais sobre a volta do Senhor Jesus já estão se cumprindo praticamente, quer dizer que
Tudo praticamente já foi cumprido, não falta mais nenhum sinal, como vocês já sabem. Há milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás, realmente já estava escrito sobre o fim. E conforme a palavra do Senhor Jesus, ele já disse: vendo essas coisas, sabeis que o Filho do Homem jaz às portas. Quer dizer que todos os sinais, que são diversos, explicam sobre a vida do Senhor Jesus. Mas quando vemos esses sinais, nós precisamos saber que o Senhor, ele jaz às portas. Vamos pensar, você está dentro de sua casa, você sabe que seus pais estão voltando para casa ou tem um convidado especial, você se prepara para recebê-los. Quando você escuta os passos dele na frente da sua casa, você se levanta e se prepara. Então, da mesma maneira, quando nós vemos essas coisas, nós precisamos saber que o Filho do Homem está muito perto da porta. Todas as coisas que acontecem na nossa geração são os passos do Senhor que está bem próximo à porta. Então, mas se você estiver dormindo, se você estiver mostrando as suas vergonhas, você não estiver nada preparado, não pode ser assim. Da mesma maneira, realmente nós precisamos agradar ao Senhor Deus. E mais do que isso, nós precisamos andar com o Senhor, como na palavra de Gênesis. O que significa andar com Deus? Então, você está longe da palavra do Senhor Deus, quer dizer que você está longe do Senhor Deus. Quando você recebe a salvação, você entra para dentro da palavra do Senhor Deus, você pode ter uma boa relação com Deus. E após a salvação, as pessoas que vivem a vida de fé é viver junto da palavra de Deus. Então, se nós olharmos a palavra se fez verbo e verbo habitou no meio de nós, como em João capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Mas a palavra ter se tornado carne, que é o Senhor Jesus que veio para o meio de nós. Então, o Senhor Deus, que é a palavra, em forma de carne, veio para este mundo. E a vida, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus e a subida aos céus, tudo isso ocorre conforme o planejado, a palavra de Deus. É por isso que a palavra, se habitar no meio da carne, no meio dos homens, significa que através da vida do Senhor Jesus, tudo isso está se cumprindo de forma exata. Então, nós recebemos a salvação. Agora, dentro de nós, o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, sem demora, nós iremos para o reino do Senhor Deus. O restante de nossas vidas agora é uma vida para vivermos junto do Senhor Deus. Assim como a palavra do Senhor Deus, o Verbo se fez carne e está no meio de nós, nós estamos vivendo com o Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo, realmente que está dentro de nós, que veio para nós, é vivemos obedecendo a palavra e vivemos conforme o Espírito Santo. E isso é andar, acompanhar a Deus. Existe um antigo ditado. Então, a leitura fica como leitura e eu fico como eu. Não quer dizer que eu leio a Bíblia fica como Bíblia e a minha vida eu vivo do jeito que eu quero? Não pode ser assim. Não posso dizer que eu ando com Deus dessa maneira. É por isso que nós lemos, aprendemos, ouvimos a palavra, para que assim possamos cumprir dentro dos nossos corações e guardá-la. É por isso que em Tiago capítulo 2 também já disse que não que sejamos as pessoas que ouvem a palavra do Senhor Deus e esqueçam, mas que possam praticar em obras, porque essas pessoas serão abençoadas. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam, enganam a si mesmo. Então, da mesma maneira, quer dizer que é uma pessoa que engana a sua consciência. Ele conhece a palavra, ele fala, muito obrigado a palavra é muito boa, ouve muito bem, as pessoas dizem dessa maneira, mas não quer agir conforme a palavra. Quer dizer que está enganando a sua própria consciência e está enganando a Deus. Então não pode ser assim. Então agora, que não sejamos pessoas que ouvem a palavra e esqueçam, mas possam colocar em prática.
Isso quer dizer que é cumprir dentro da nossa vida, é isso que Deus deseja. E é por isso que durante algumas semanas consecutivas nós estamos aprendendo o que é a vida de um cristão que nasceu de novo. Nós temos nascidos como filhos de Deus, quer dizer que nascemos de novo. A carne, ter nascido nessa vida, é para nascer de novo. Primeiro, o pássaro nasce como ovo, e depois ele nasce desse ovo para nascer uma segunda vez. Uma pessoa que nasceu em carne, o importante não é como estou vivendo a carne, mas sim é se eu vou nascer em espírito, eu vou nascer diante do Senhor Deus. É por isso que existe a carne. Então, a primeira carne, o primeiro nascimento carnal, é para se preparar, é um processo para o nascimento espiritual, o segundo nascimento. Então, é por isso que uma pessoa que nasce em espírito agora vive conforme o Espírito Santo do Senhor Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, realmente aqueles que nascem pelo Senhor são os filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são aqueles que precisam ser conduzidos pelo Senhor Deus. É por isso que o que é a vivência de um cristão que nasceu de novo? É algo que precisamos aprender. E conforme esse aprendizado, realmente precisa ser aplicado dentro das nossas vidas, porque isso é um verdadeiro cristão. Existem os religiosos, existem aqueles que dizem que receberam a salvação. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, o povo de Israel dizia: somos salvos, mas eles praticavam iniquidades. E isso não é salvação. Salvação é uma pessoa que a salvação que está dentro do coração dele precisa ser manifestada pelas obras na carne. É uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, é uma fé morta. É uma fé morta, é uma fé sem obras. Com uma fé morta, você pode ir para Deus? Uma pessoa que está viva, ela se move. Vamos pensar. Nós resgatamos uma pessoa que estava se afogando, mas ele não se mexe, quer dizer que ele está morto. Não, se ele vai morrer afogado, se ele vai morrer aqui fora da água, morto é morto. Isso é algo trágico. Mas se você resgatou alguém da água, ele precisa viver, ele precisa se mover. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver como um salvo, precisa viver como filho de Deus. E aparecem muitas palavras assim na Bíblia. É por isso que verdadeiramente recebemos a salvação e nos tornamos filhos do Senhor Deus. E se eu tenho a esperança do reino do Senhor Deus, quer dizer que eu sou uma pessoa que foi discernida do mundo. Quer dizer que eu sou uma pessoa que me tornei filho do Senhor Deus. Quer dizer que eu obtive a vida eterna. Quer dizer que eu tenho a esperança do reino do Senhor Deus. Como que esta palavra é incrível diante do Senhor Deus? Então, nós, como é que obtivemos a vida eterna? Como é que nos tornamos em filhos do Senhor Deus? Realmente nós podemos entrar no reino glorioso do Senhor Deus. E nós podemos crer nessas coisas. E isso não é um problema simples, não é algo incrível uma coisa dessas. Mas vivemos como as pessoas que não receberam a salvação, onde já se viu algo tão realmente trágico como esse. É por isso que aparecem muitas palavras na Bíblia mostrando como é a vida de uma pessoa que nasceu de novo. E como nós precisamos aprender essa palavra e precisamos viver conforme essa palavra. Se nós recebemos a salvação pela Bíblia, nós precisamos viver conforme a Bíblia. Então, assim nós podemos ir para o reino do Senhor Deus. Então, por que nós podemos falar essas palavras? Porque nós não devemos esquecer essas palavras. É por isso que após termos recebido a salvação, nós estamos aprendendo a palavra continuamente sobre a vivência e como a palavra que nós já lemos, 1 Pedro. A palavra de 1 Pedro é a palavra que o Senhor Deus ele permitiu para as pessoas que nasceram de novo. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele nasceu, ele viveu essa vida, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna.
Então, as pessoas que estão vivas não têm a esperança deste mundo. A esperança deste mundo são coisas que é somente um desejo, uma expectativa no mundo. Mas as pessoas que receberam a salvação, existe a verdadeira esperança, que é ter a herança do Senhor Deus, do reino dos céus, que é incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. O Senhor Deus, ele nos salvou para que nós pudéssemos receber essa herança. É por isso que se nós olharmos a palavra de 1 Pedro, ele explica diversas formas de como é que um cristão ele deve viver diante do Senhor Deus. É por isso que nós já ouvimos a palavra já na semana passada também. Então, realmente as pessoas, elas foram aqueles que receberam a salvação, eles são desprezados pelo mundo, são reprovados pelo mundo, mas na verdade são pedras preciosas diante do Senhor Deus. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, o Senhor ele veio para o seu povo santo, que era escolhido pelo Senhor Deus, mas na realidade, esse povo não conhecia que o Senhor era filho de Deus. Eles o negaram e utilizaram as mãos dos romanos para crucificarem a Jesus. Então, em João capítulo 1, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele veio para o que era seu e o que era seu não o aceitou. Olhamos em 1 Coríntios, capítulo 2, também diz, realmente, se soubesse, eu não teria crucificado Jesus Cristo da glória. E é por isso que o Senhor Jesus, durante 33 anos da sua vida, ou, melhor dizendo, 3 anos e meio da sua vida, ele fez muitos milagres, ele pregou muitas palavras, ele mostrou e disse para todos que ele era o Messias, o Filho de Deus enviado. Mas o povo de Israel não o conhecia. E se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você não conhecer isso é pecado. A ignorância, as pessoas ficam falando que é coragem, mas não, a ignorância é a perdição. Se você não conhece a Bíblia, uma pessoa que não compreende a palavra do Senhor Deus é como um animal que perece. Você precisa compreender. E é por isso que nós todos agora nascemos de novo. Nós todos agora somos filhos do Senhor Deus. Nós temos a esperança eterna, gloriosa diante do Senhor Deus. E agora, como é que uma pessoa que recebeu a salvação deve viver diante do Senhor Deus? Então, primeiramente, foram abandonados pelos homens, mas precisam vir para diante do Senhor Deus, que é a pedra espiritual viva. Então, realmente, o mundo nos conhece quando recebemos a salvação. Olhamos em 1 João capítulo 3, realmente já disse também que nós somos filhos de Deus. Mas o mundo não nos conhece. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para o mundo, mas o povo de Deus, dito povo de Deus, não o reconheceu. Então, como é que as pessoas do mundo vão nos reconhecer? Então, não nos conhecer é porque não conhecem o Pai. É porque se conhecessem a mim, conheceriam ao Pai que me enviou. Então, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus não conhecem a Deus. Da mesma maneira, o mundo não nos conhece. Porque se conhecessem ao Deus, ao Pai, realmente nos conheceriam. Mas além de não nos conhecer, eles nos odeiam, eles querem ir contra nós. É por isso que o Senhor ele disse que se vós fosseis do mundo, somente o mundo vos amaria, mas vós não sois do mundo. Fostes escolhidos por mim, é por isso que o mundo vos odeia. Então nós somos pessoas que fomos discernidos deste mundo. Nós somos pessoas que somos diferentes das pessoas do mundo, é por isso que o mundo nos odeia. Se nós olharmos uma coisa dessa, é engraçada. Por exemplo, um macaco, ele foi para um bairro novo cheio de macacos que não têm um olho. E esse macaco que tinha 2 olhos, realmente foi zombado e recebeu bullying porque tinha 2 olhos. E aí ele ficou tão bravo que arrancou um olho dele. Então, por que quem é o burro aqui? Quem é o aleijado aqui? Por que ele arrancou o olho dele? Então, já que estão nos xingando tanto, nós vamos nos tornar iguais às pessoas do mundo? Não podemos ser assim. Ou será que as pessoas do mundo vão nos reconhecer? Não nos reconhecem.
Nós somos pessoas que fomos existidos pelo mundo, o mundo não nos gosta, nos odeia. Então isso é algo glorioso, porque nós somos pessoas, na realidade, escolhidas pelo Senhor Deus. Isso é uma verdade incrível que nós temos. Quer dizer que nós, agora, somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus. E agora precisamos ir para Jesus Cristo, porque nós somos o quê? Pedras vivas. E quando um santuário é construído, o templo do Senhor Deus é construído com pedras vivas. São pedras vivas, quer dizer que são diferentes das pedras mortas. Não tem como ligar com pedras mortas. Então, as pedras vivas, eles vão para diante do Senhor, e Ele é a pedra principal. Nós agora nos conectamos ao Senhor e podemos formar a casa diante do Senhor Deus. Então, como pedras preciosas, pedras vivas, nós precisamos ser construídos em casa santa, em um templo santo. Então, vocês sabem que não existe templo construído pelas mãos dos homens ainda, o santuário do Senhor Deus, mas um santuário espiritual está sendo construído. Quer dizer que nós todos, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação estão reunidas com as pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que estão reunidos em casa do Senhor. Então, nós todos estamos juntos para que assim possamos dar glória diante do Senhor Deus, porque assim nós nos tornamos em uma casa espiritual e sacerdócio santo. Se nós olharmos dentro do santuário, existe o sacerdote. O sacerdote é o homem que serve a Deus. Então, nós todos somos pessoas que, ajuntados, podemos nos tornar em um a um em sacerdotes do Senhor Deus. Então, isso quer dizer que nós todos, dentro da casa do Senhor, somos pessoas que estamos dando sacrifícios agradáveis, espirituais agradáveis diante do Senhor Deus. Então, não fique pensando lendo essa palavra dizendo, existe uma palavra assim, é isso. Não. Nós precisamos saber que nós somos sacerdotes santos do Senhor Deus no templo. Como que é tão incrível ter um sacerdote dentro do santuário? E se nós olharmos no capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós somos uma geração eleita. O povo de Israel, se olharmos por nação, eles são nação eleita, mas, na realidade, eles são um povo que abandonaram o Senhor Deus. Se nós olharmos o povo de Israel, por nome, eles são o povo escolhido por Deus. Mas até o fim, eles são o povo eleito por Deus, mas o povo eleito que abandonou ao Senhor. Porque eles são um povo que foram amaldiçoados durante esses 2000 anos. Mesmo que eles voltem para suas terras, eles não acreditam no Senhor Jesus. Então, quando eu fui na terceira vez em Israel, eu fui para evangelizar para eles. Mas dentre as pessoas de Israel, realmente tem as pessoas que dizem que acreditam no Senhor Jesus. Eu achei que aqueles que acreditavam no Senhor Jesus era salvação, mas não era salvação. Dizem que acreditam no Senhor Jesus. Se nós olharmos ao nosso redor, tem muitas pessoas que dizem que acreditam ao Senhor Jesus, mas não receberam a salvação. Lá é a mesma coisa, não nasceram de novo. A igreja pentecostal, eu fiquei realmente decepcionado com aquela igreja. Claro que dentre lá deve ter pessoas que receberam a salvação. Mas, realmente, qualquer judeu que diga que acredita no Senhor Jesus, os judeus, o dito judaísmo, persegue. Porque os judeus, eles acreditam no Antigo Testamento e não acreditam no Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento é um livro herege. Eles dizem que o Senhor Jesus, na realidade, teve o seu corpo roubado pelos discípulos, que roubaram o corpo e esconderam e começaram a contar mentiras, dizendo que o Senhor Jesus ressuscitou e não ressuscitou. E começam a reclamar e zombar, dizendo que os discípulos são bobos e ignorantes. Então, mas eles se dizem povo de Deus, mas eles mataram o Senhor Jesus e até agora estão nesse mesmo estado. E até hoje eles perseguem aqueles que dizem que acreditam no Senhor Jesus. Então, por que o Senhor ele restaurou o povo de Israel novamente? Então, não é porque o povo de Israel foi restaurado pelo Senhor. Então, o povo de Israel realmente ele foi derrubado, mas foram restaurados diante do Senhor Deus. E o resultado disso quer dizer que o nome do Senhor Deus ficou sujo por conta deles.
Porque se nós olharmos os estrangeiros, aqueles que acreditam em outros deuses e ídolos, olham para a terra de Israel, o invadiram, pisaram sobre ele e começam a dizer: Nossa, aqui era a terra onde dizia que tinha o Deus que deu essa terra para o povo escolhido, agora essa terra é nossa. E assim eles se tornam arrogantes, se tornam realmente pessoas que desprezam ao Senhor Deus. Então, porque eles falam: cadê o povo de Deus, dito povo de Deus que vive aqui, o povo de Israel? Por que essa terra toda se tornou assolada? Quer dizer que Deus está morto? Então, por essa terra, realmente está assolada, deserta, o nome do Senhor Deus se tornou sujo. Então, realmente não é porque o povo de Israel foi restaurado porque eles mereciam diante do Senhor Deus. Até hoje, realmente, eles são um povo que vão contra o Senhor Deus. Eles perseguem aqueles que receberam a salvação. Quer dizer que isso é ir contra o Senhor Deus. Então, eu ouvi que o lugar onde tem o maior número de homossexuais em Tel Aviv é uma cidade muito belíssima, realmente, ao lado do mar. Mas lá, realmente, tem muitos homossexuais. Isso quer dizer que é como Sodoma e Gomorra, totalmente corrupto, muito mais. E muitos judeus ali dizem que não creem em Deus ali. Eles dizem: Deus não existe. Então, de forma clara, eles se declaram ateus. Mas por que Deus restaurou um povo igual a este? Para que outras nações não possam invadir ou derrubar a Israel. Por que são protegidos? Se olharmos em Ezequiel, capítulo 36, na Bíblia, o Senhor Deus tem restaurado o povo de Israel não é por conta deles. Não é porque o Senhor Deus tem pena de Israel. Não é porque eles arrependeram diante do Senhor Deus. Mas é porque o nome santo do Senhor Deus que foi sujo por conta deles. Mesmo que Israel tenha fracassado, o Senhor Deus restaura o povo de Israel para mostrar que Deus não está morto. Não é por isso. Agora, todos aqueles que vão contra Israel agora vão ser destruídos por completo. Quando Israel pediu a independência, logo no próximo dia já aconteceu a primeira guerra, foram até a segunda, terceira, até a quarta guerra árabe, mas mesmo que todos os árabes se juntassem como gafanhotos e derrubassem Israel, por que eles não conseguiram vencer de Israel tão pequenininha? Israel mostrou a evidência de que eles estão vivos diante do Senhor Deus. Como em Josué realmente já disse, realmente um ferirá a mil, então da mesma maneira o Senhor Deus luta por eles. Então se um homem de Israel ele derruba 1.000, será que ele não vai conseguir nem ganhar de 10.000 também? Porque se Deus lutar por eles. Então, para evidenciar através de Israel dizendo que o Senhor está atrás deles, o Senhor Deus luta por eles. Não é porque eles obedeceram a Deus. Ao compreender isso, realmente era algo muito surpreendente. Então, quando que o povo de Israel vai se arrepender? Então, quando realmente não tiver ninguém para amedrontar, ninguém tiver para ali realmente os ameaçar, vai ser em paz. Realmente, o povo de Israel agora, atualmente, eles estão lá, mas está cheio de conflitos, sempre tem inimigos querendo matá-los. E os países muçulmanos que estão ao lado, então, praticamente 15 países ali, praticamente quase todos os países estão ali ajuntados. E dizem que em torno de o número de muçulmanos pelo mundo dão quase 1,5 bilhão. Então quer dizer que eles são inimigos já desde natureza, de origem contra Israel. Eles sempre brigaram contra os judeus. E esses muçulmanos, com 70 anos depois de Cristo, Mohammed ele foi para aquela terra de Israel e naquela base onde o santuário de Salomão, o templo de Jerusalém foi destruído, eles foram construir o templo, o mosque deles, de ouro, tem aquele domo de ouro construído ali. Então isso, na verdade, é um templo realmente de arrependimento deles.
E lá dentro tem outro pequeno templo chamado Alaska. Então, agora os estrangeiros, os muçulmanos, estão pisando sobre aquela terra. Então, é por isso que o povo de Israel não foram restaurados até agora. Então, realmente, até hoje, as coisas importantes estão sendo pisadas. Mas por que o Senhor os ajuda? Porque são um povo de Deus que precisam guardar essa palavra. Então, quando que Israel se arrepende diante do Senhor Deus? Então, quando não tiver ninguém para amedrontar, quando estiver em paz, Ezequiel capítulo 39, quando é que isso vai acontecer? Quando tiver paz no Oriente. Paz no Oriente Médio. Quando ali todos os países árabes, quando eles têm a chance, eles querem acabar com Israel, mas daqui a pouco vai haver paz no Oriente Médio. Vai haver uma imensa paz no Oriente Médio. E assim, realmente aquele templo atual do Mosque, os árabes quando for totalmente derrubado e o templo de Israel foi construído novamente, não vai ser dos muçulmanos, não vai ser dos judeus, vai ser um templo para a paz mundial que vai ser construído ali. Com certeza vai acontecer dessa maneira. E o período para esse templo ser construído, quer dizer que o templo dos judeus e dos gentios já acabar, o tempo dos gentios vai ter acabado e vai ser os 7 anos e meio iniciais, que vai ser a paz, que vão assinar. Como em Daniel capítulo 7 já disse que são 7 dias de paz que irá acontecer. Quer dizer que um ano, um tempo representa como 7 dias, quer dizer que são 7 anos. Quer dizer que vai acontecer a paz durante esses 7 anos, quer dizer que todo o povo de Israel vai retornar para a sua terra. E durante os 3 anos iniciais, 3 anos e meio iniciais, o terceiro templo de Israel vai ser construído. E durante esse período, duas testemunhas irão se manifestar em Israel para pregarem durante 1260 dias, exatamente 3 anos e meio. Então, esses dois profetas se manifestarão e pregarão o evangelho para o povo de Israel. E assim eles dirão: Israel, Jesus, o Messias que vocês mataram, era o Messias o verdadeiro. Então, irá acontecer um grande trabalho da salvação nesse momento. E ao ouvirem essa palavra, como em Apocalipse capítulo 7, 144 mil dos judeus irão receber a salvação. Aparecem as 12 tribos de Israel, então são 12 mil de cada tribo, é por isso que dá 144 mil, e nenhum gentil estará presente naquele momento. Então quer dizer que é um momento após a salvação dos gentios, já acabou o tempo dos gentios, quer dizer que naquele tempo o santuário vai ser construído, e depois que o templo for construído, esses 144 mil, eles irão receber a salvação, e após o término dessa chance, o Senhor Deus vai largar a mão deste mundo. E assim o anticristo irá se assentar no templo e dirá: Eu sou Cristo, eu sou Deus. E até aquele tempo, todas aquelas pessoas que não acreditaram no Senhor, então, quando todo o povo de Israel se reunir naquele tempo, e se nós olharmos agora, dizem que dá em torno de 6 milhões, eu acho que aumentou bastante, são 8 milhões de judeus, e nos Estados Unidos tem mais 8 milhões de judeus, e o outro restante, 6 milhões, estão reunidos pelo mundo. Então, se nós olharmos um número desses, realmente é um número grande que pode se reunir lá. Então, mas mesmo assim eles não conseguem passar do número da capital da Coreia, que deve dar em torno de 20 milhões de pessoas. Mas 144 mil vão receber a salvação ali. Então quer dizer que, comparando com o total, é um número muito pouco. O restante não vai acreditar. Quando o anticristo se manifestar, e quando ele estiver assentado no trono do templo, ele dirá: Eu sou Deus, e todos os judeus vão começar a venerá-lo, dizendo: ele era o Messias que estava por vir. Então, o Senhor Jesus já havia dito: Eu vim em nome do Pai, e não me aceitastes, mas quando o outro vier em um outro nome, a ele receberão. Quer dizer que é o anticristo. Então, se nós olhamos assim, é o momento que a ira do Senhor Deus vai se manifestar mais uma vez. O povo de Israel, por ter negado ao Senhor Jesus, o Senhor enviou Roma para matar 1 milhão de judeus ali e os espalhou pelo mundo todo. E eles passaram pelo mundo todo sofrendo tribulações.
E agora o Senhor Deus permitiu a chance para eles se arrependerem e receberem a salvação. E depois virá os 144 mil que receberão a salvação. Mas o restante irão servir ao anticristo. E assim a ira de Deus irá se manifestar. E ali será o fim. E naquele tempo não será somente Israel, mas para todas as pessoas do mundo. Realmente haverá o juízo, o castigo diante do Senhor Deus. Então, 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio posteriores, não somente o povo de Israel que serve ao anticristo, mas as pessoas do mundo inteiro. Na mão direita ou na testa, eles irão receber o número da besta 666. Comprarão e venderão com esse sinal, e será um meio econômico. E assim se tornar também uma forma de servir ao anticristo. E aqueles que não receberem esse sinal são aqueles que quebram a paz mundial, que não aceitam o anticristo. E é por isso que eles vão matar essa pessoa a público. Vai ser decapitado essas pessoas. Então vai acontecer algo muito medonho. Então, o Senhor Deus que vai permitir para que isso aconteça. E assim, todas as vidas no mar, na terra, morrerão. Toda a água potável vai desaparecer. Realmente, muitas pessoas irão morrer por doenças, vai ter terremotos pelo mundo todo. Como a Torre de Babel, todas as coisas, os castelos que foram construídos serão derrubados, como na palavra de Jó. Então, o Senhor, realmente, Ele já vai destruir este mundo com toda a sua ira, e este mundo vai ser queimado. Como em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, antes o Senhor Deus ele havia julgado pela água. Mas agora o Senhor Deus ele vai julgar este mundo através do fogo. Até o dia do juízo do Senhor Deus, o Senhor Deus está preservando para o fogo. Quer dizer que é uma guerra atômica. E esse dia está muito próximo. E é por isso que eu penso, realmente o povo de Israel tem a chance dos 144 mil receberem a salvação ainda, mas os gentios vai acabar o tempo deles. Olhamos em Romanos capítulo 11, versículo 15, quando realmente cumprir, encher o tempo dos gentios, quando cumprir o tempo dos gentios, vai acabar o tempo da chance de receber a salvação, e assim chegará um momento onde 144 mil poderão receber a salvação e nenhum gentio poderá receber a salvação. É somente entre os judeus. É isso que resta. É por isso que nós somos pessoas que estamos vivendo nesse último tempo, onde os 144 mil estão para receber a salvação. E é por isso que nós temos recebido a salvação nesse último tempo. É algo incrível. E nós todos sabemos o que vai acontecer. Vocês não conseguem crer nisso? A palavra de Deus realmente já disse: todas as coisas podem desaparecer, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Esse céu, essa terra que nós conhecemos, vai tudo desaparecer. Então, o primeiro céu, a primeira terra desapareceram. Então, se vai se manifestar o novo céu e a nova terra. Então, todas as coisas podem desaparecer, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus vai se cumprir por completo. Não quer dizer que vai estar parado. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus vai se cumprir como um todo. A palavra do Senhor Deus, realmente sem falta, nenhuma vai ser derrubada. Conforme a palavra do Senhor Deus, tudo vai ser cumprido. Então é por isso que realmente nós estamos vivendo nesse último tempo onde todas as coisas se cumprem. Nós somos pessoas que recebemos a salvação nesse último tempo, que é surpreendente. E nós temos recebido essa graça tão impressionante e nós precisamos saber quão incrível é isso. Então, nós podemos viver iguais às pessoas deste mundo? Não tem como. Então, no tempo do dilúvio, realmente todas as pessoas morreram no tempo de Noé. Tudo que respirava pelas narinas, animais, homens, morreram. Somente aqueles que estavam dentro da arca puderam boiar na água durante 150 dias. Então, as pessoas que estão se afogando e as pessoas que estão boiando, qual é a diferença? Claro que quando julgou este mundo, a arca boiou. A arca representa a igreja. E as 8 pessoas que estão dentro da arca
Eles representam o povo de Israel, se nós dissermos assim. Quer dizer que todos aqueles animais que foram chamados pelo Senhor Deus para entrar na arca representam os gentios, podemos dizer assim. E dentro da visão de Pedro, então desceu algo dos céus diante do Senhor Deus, e o Senhor Deus manifestou animais impuros sobre aquela mesa permitida pelo Senhor. O Senhor disse para ir pegar e comer, e ele se assustou. Então ele disse: Ah, nunca que eu comi um animal imundo desse jeito. Mas o Senhor Deus disse: o que eu purifiquei, não diga que é imundo. Então ele viu 3 vezes essa imagem, depois a mesa do Senhor subiu aos céus. E ele começou a pensar: o que será que é isso? Depois alguém bateu na porta dele dizendo: Existe alguém chamado Pedro? E ele disse: Sim, eu sou Pedro. Tem um centurião que disse para vir buscá-lo especialmente. E Pedro foi atrás. Era a primeira vez pregando para um gentio. É por isso que o que Pedro sentiu naquele tempo? Então, Cornélio e sua família, os seus vizinhos, familiares, ouviram a palavra de Pedro e receberam a salvação. O que Pedro sentiu naquele tempo? É que muitas daqueles animais impuros que estão neste mundo são os gentios. O Senhor Deus disse para não dizer que ser impuro o que o Senhor já purificou. Quer dizer que já não existe mais diferença entre judeus e gregos para receber a salvação. O Senhor Deus permitiu a graça para que todos possam receber a salvação. Mas naquele tempo os judeus pensavam que não podiam pregar o evangelho para os gentios. O Senhor disse para pregar por Jerusalém, por Judéia e Samaria, por todo o mundo. Quer dizer que o evangelho vai ser pregado por todo o mundo, mas até agora não sabiam disso. Eles pensavam que era proibido pregar para os gentios, comer a comida junto com os gentios. Mas o Senhor Deus permitiu para que eles pudessem compreender uma coisa dessas. É por isso que quando a arca foi construída também, o Senhor ele trouxe todos os animais impares. E aquela salvação que ocorreu para os animais é o mesmo que todos os gentios do mundo irão ser salvos. É uma imagem. O Senhor mostrou um exemplo. Assim nós podemos interpretar também. De qualquer forma, nós estamos vivendo nesse último tempo e recebemos a salvação. E como os animais na arca, como os parentes, a família de Noé, estão ali em cima boiando, têm vida. São pessoas que foram discernidas deste mundo. Entenderam? Por que o Senhor Deus ele nos salvou? Para nos discernir as pessoas que iriam ser destruídas. Então nós temos o corpo aqui, mas nós somos pessoas que fomos discernidos. Então nós estamos vivendo neste mundo cheio do pecado, mas nós somos um povo escolhido pelo Senhor Deus. Nós somos os filhos do Senhor Deus. Então nós precisamos ter esse orgulho de sermos filhos do Senhor Deus. Então, como é que nós somos? Somos pessoas discernidas? Somos pessoas que fomos discernidas de forma santa. E é por isso que de forma santa e justa nós devemos viver, porque esse é o motivo do Senhor Deus ter nos salvo. O Senhor Deus ele não nos salvou para a impureza, mas sim para participarmos da santidade e da glória do Senhor. Então, o Senhor ele não nos salvou para vivermos este mundo de qualquer jeito, viver no suficiente. Como é que um cristão vive somente no suficiente neste mundo? Isso não é possível. Uma pessoa que nasceu como realeza pode viver como um mendigo, como um malandro na rua? Não pode. Não é por isso. O Senhor ele disse que nós somos o templo do Senhor Deus, mas ao mesmo tempo também nós também somos do sacerdócio real do Senhor Deus, para darmos sacrifícios diante do Senhor Deus. E no versículo 9, o Senhor já está dizendo: nós somos sacerdotes reais, nós somos a família real do Senhor Deus. O Senhor Deus escolheu o povo de Israel neste mundo, mas não é, eles já não são. Então, agora, as pessoas que foram escolhidas por dentro
do Senhor quer dizer que é um povo seleto do Senhor Deus. Então, Israel é o povo escolhido nessa terra, as pessoas que receberam a salvação são o povo escolhidos no reino dos céus. Então, a terra que o Senhor Deus permitiu para os judeus é a terra de Canaã, e para as pessoas que foram escolhidos para o reino do Senhor Deus, neste mundo, são as pessoas que vão para o reino de Deus, para o novo céu e a nova terra. Então, nós somos o quê? A nação escolhida por Deus. Nós somos o sacerdócio real. O sacerdote é sacerdote, mas um sacerdote real. O que isso significa? Quer dizer que um rei manifesta glória. O rei não é a própria glória? Então, nós todos podemos ver o Senhor Deus, que é o Rei dos Reis, e nós somos os pequenos reis abaixo de Deus. Então, essa autoridade de ser sacerdote não é para qualquer pessoa também. Somente da tribo de Levi, os descendentes de Arão podem ser sacerdotes. A tribo de Levi é uma tribo que foi discernida entre as 12 tribos para servirem a Deus. Então, eles fazem um trabalho de servir ao Senhor Deus no templo. Então, é por isso que dentre eles também, somente a descendência de Arão podem se tornar sacerdotes. É porque sacerdote não é qualquer pessoa que pode se tornar. Então, nesse nosso tempo, nós todos que recebemos a salvação diante do Senhor Deus, então nós temos um cargo tão precioso diante do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que iremos nos tornar sacerdotes santos para darmos sacrifícios gloriosos diante do Senhor Deus. Então, agora nós já somos o sacerdócio real. E não é somente isso. O Senhor Deus, realmente, Ele está dizendo para nós vivemos como sacerdote, porque nós somos esses sacerdotes do Senhor Deus. Então, se nós olharmos um rei, o rei ele está numa posição realmente de governar. Se for a ordem do rei, todos eles obedecem. Todos precisam fazer isso. O nosso coração precisa ser governado. A nossa vida precisa ser governada pela palavra de Deus. O Senhor, Ele está dentro de mim, sendo o que? Meu dono. A palavra Senhor representa o que? O rei, dono. O Senhor Jesus, Ele é o dono do meu coração, Ele é o meu rei. O rei de Israel é o Deus Jeová, certo? Para nós, agora, o nosso rei é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como em 1 Pedro capítulo 3, ele já disse que nós precisamos receber o Senhor como o Senhor e dono das nossas almas. Então, Ele se torna dono. Então não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o Senhor Ele está dentro do meu coração, toda a minha vivência, e Ele governa em tudo. Então, além de ser algo glorioso diante do Senhor Deus, realmente nós podemos ver que é para nós sermos sujeitos ao Rei do Senhor. Como é que vocês querem ser? Porque vocês são sacerdotes, precisam ser sujeitos. Mas é um sacerdote que vai lá e às vezes faz o que você quer de vez em quando? Nós somos o povo separado diante do Senhor Deus para fazermos a vontade de Deus. Então, Moisés, ele foi para o Egito e disse para Faraó, diz, liberte este povo que está fazendo trabalho escravo, que é o povo do Jeová, é para servirem a Jeová. Liberte o povo para que possa servir a Jeová. Ele não disse, liberte-os para dar paz, para dar liberdade, para que eles possam viver bem. Não, mais do que isso ele disse, deixai servir ao Senhor. Será que o povo de Jeová podem te servir? Não, eles não podem ver como escravos, eles precisam servir ao Senhor. Deixem-os servir ao Senhor. Então, qual é o objetivo do Senhor Deus ele ter nos salvo? É para que através de nós, realmente o Senhor Deus ele nos considerou como seus sacerdotes para servirmos ao Senhor. Então, mas somos sacerdotes reais. Somos aqueles que têm uma posição gloriosa diante do Senhor Deus.
Agora, toda a nossa vivência, nós precisamos sujeitar ao Senhor. Da mesma maneira, todo o nosso coração e nossa vida precisa se sujeitar ao Senhor. Da mesma maneira, o Senhor é aquele que governa, aquele que cuida da minha vida. É por isso que o Senhor Deus, Ele é o Rei de todas as coisas. Ele é o Senhor que governa todas as coisas. O Senhor Deus é aquele que cuida do meu coração em todas as coisas. E é por isso que realmente nós precisamos ter o Senhor como dono. O Senhor precisa se tornar o dono do meu coração. Então, ser dono diante do Senhor Deus quer dizer que eu preciso ser liberto das coisas sujas, das coisas imundas. Como em 1 Coríntios capítulo 1, ele já disse, realmente, a igreja de Corinto, chamada santa. Então, ser santos quer dizer que é um povo escolhido pelo Senhor Deus, é um povo santo. Então, nossos irmãos e irmãs que estão sentados aqui na igreja agora são a igreja de Deus. Pessoas discernidas deste mundo, é um rebanho santo. Cada um de nós somos sacerdotes santos diante do Senhor Deus. Como que isso é uma verdade tão incrível? E isso nós precisamos crer, é fato. Não é somente por palavras vazias, mas é verdade, é fato. É um sacerdócio real, reino do Senhor Deus. E é por isso que nós estamos vivendo neste mundo cheio de pecado, mas nós somos um reino santo diante do Senhor Deus. Nós somos o povo eleito por Deus. Então não devemos esquecer dessa verdade. Enquanto vivemos neste mundo, viver discernido deste mundo é algo muito importante. Vivendo neste mundo tão difícil como um filho de Deus. Não é pela nossa força ou coragem, mas é graça e poder do Espírito Santo. Não precisa ser assim. O apóstolo Paulo já havia dito para a igreja de Corinto. Ele já falou sobre todos os adúlteros, os incrédulos, os abomináveis. Nenhum deles podem herdar o reino do Senhor Deus. Nós todos éramos assim antes. Mas, através do sangue precioso da misericórdia do Senhor Jesus, através da palavra do Espírito Santo, fomos santificados. Assim como em Salmos 14, versículo 2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, mas desviaram-se todos juntamente, fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há, sequer. Depois do dilúvio, quando eles estavam construindo a torre de Babel, não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos eram imundos. Não havia ninguém que fizesse o bem. Todos faziam a impiedade. E nós vivíamos naquele meio. Todos nós éramos pessoas para sermos levados para o inferno. Mas pelo sangue do Senhor, nós todos, através da palavra, fomos santificados, nos tornamos limpos. Somos pessoas discernidas agora. Então é por isso que somos sacerdotes reais diante do Senhor Deus, para darmos sacrifícios santos diante do Senhor Deus. Sacrifícios espirituais para que o Senhor possa receber. Então, vocês conseguem sentir uma coisa dessas? Conseguem perceber? Então esta é a verdade. Então, nós não devemos esquecer sobre isso. Então, vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Capítulo 61, versículo 6. Isaías, capítulo 61, versículo 6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios.
e na sua glória vos gloriareis. Aqui ele fala, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Somente da tribo de Levi, os descendentes de Arão podem ser sacerdotes. E esses sacerdotes mataram o Senhor Jesus. Mas agora não é mais assim. Nós, todos que recebemos a salvação, somos chamados sacerdotes do Senhor. E nós seremos chamados ministros de nosso Deus. Quer dizer que agora nós iremos receber esse novo papel diante do Senhor Deus, que é ser sacerdote. E nós também seremos chamados de ministros de Deus. Sacerdote e ministro, na realidade, significam a mesma coisa. São pessoas que servem a Deus. Então, em inglês, nós podemos dizer serve, quer dizer que é servir. É por isso que olhamos em Lucas, capítulo 12, o Senhor perguntou realmente quem é maior? Aquele que está levantado servindo ou aquele que está sentado comendo? Claro que ele está sentado e comendo, realmente ele é grande, mas realmente quem está de pé servindo é servo. Se olharmos em Lucas capítulo 17 também, realmente um homem tinha um servo que ele estava cultivando, cuidando do pasto, e ele cuidou de todo o rebanho e depois voltou para a casa, depois de trabalhar bastante. E o dono disse, realmente você venha me servir enquanto eu estou comendo e bebendo. E depois você pode comer e beber. Mas ele passou o dia todo no campo, lavrando, cuidando do gado, todo cansado, com fome. Quando chegando em casa, o dono está ali assentado. E ele achou que o dono diria, nossa, você se esforçou muito, agora troca de roupa, vai descansar, vai tomar um banho. Não. E o dono diz, enquanto eu estou comendo e bebendo, venha me servir. Então depois vocês podem comer e beber. Então naquele tempo o servo ele vai reclamar. O servo vai dizer, nossa, ei, você dono, você é... Como é que você pode ser assim comigo? Ele vai falar assim. Nossa, você não sabe como é que as ovelhas, elas são tão desobedientes. Eu estava ali lavrando o terreno também e eu sofri tanto hoje, foi tão cansativo, suei o dia todo. Estou com sede, com fome. Mas você não dá nem o que de comer e está dizendo para nós te servimos? Nossa, isso é algo inaceitável. Ele diz uma coisa dessas? O que que o servo vai dizer ao dono? Após servir tudo o que ele precisava, ele diz: nós somos servos inúteis, somente fiz o que me era proposto para fazer. Então, se ele está cuidando do rebanho no campo, se ele está lavrando a terra, isso é dono, esse é o trabalho do dono. Então tem o trabalho do dono que ele se encarrega e faz. Ele está servindo, porque eu servo. Isso é importante trabalhar lá fora, mas é mais importante ainda você voltar para casa para servir diretamente ao dono. Nós pregamos o evangelho. Nós fazemos um trabalho voluntário dentro da igreja. O serviço, tudo isso é um trabalho que o Senhor Deus nos encarregou. Isso é muito importante. Mas em casa, eu também servir ao dono é algo mais importante. Onde está esse dono? Está dentro de mim. Dentro do meu coração, Cristo precisa ser aceito como Senhor. Então, o Senhor Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas por que não me obedecem às minhas palavras? Então, realmente, eu considerar o Senhor como o ser mais precioso dentro de mim é ter o Senhor como Senhor. Por fora é para servir e fazer o trabalho do dono, e por dentro do coração servir ao Senhor. Só tem pessoas que fazem o trabalho, eles vão, pregam, fazem ofertas, fazem trabalho de serviço diante do Senhor Deus, mas ele não considera o Senhor, como uma coisa mais preciosa dentro dele. Isso não está errado? Realmente dentro de nós precisamos ter o Senhor como dono. O nosso Senhor precisa ser santo, precioso. Nós estamos vivos, sendo diferenciados, discernidos de forma santa para servirmos ao Senhor. E isso que é importante. Porque senão, mesmo trabalhando, nós ficamos no desconforto. Nós reclamamos dizendo, nossa, eu faço isso, aquilo. Mas por que o Senhor ele não nos ajuda? Ele só está me pedindo para fazer esse trabalho de servir. Eu não aguento mais. É assim? Não.
Se você for ordenado, você obedece, porque nós somos servos. Nós somente fizemos um trabalho que era necessário ser feito. Isso é ser servo. O Senhor Jesus, ele era o mesmo que Deus, mas ele rebaixou a si mesmo, veio como formato de servo durante 33 anos nessa terra. O Senhor Deus, o mesmo que o Criador, ele veio em formato de servo para essa terra. Ele veio para servir ao pecador. Então, o Senhor, ele já disse que ele veio para servir. O Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas sim para servir até a morte. Ele veio com o formato de servo, veio com a imagem do homem, e se manifestou e se sujeitou até a morte de cruz. É por isso que Filipenses capítulo 1, versículo 4, ele disse que tendes vós esse mesmo sentimento. Porque o Senhor Jesus, esse coração dele que era de servir, nós precisamos tê-lo para sujeitarmos até a morte. O que um servo faz? É sujeitar. Não existe motivos, razões. O Senhor Jesus foi assim. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, aqueles pés tão sujos. Ele se ajoelhou na frente deles, trouxe a bacia com água, com a toalha na sua cintura, e isso é o que o servo faz. Então, o Senhor Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés deles. É por isso que eles também é certo que lavem os pés uns dos outros, porque o Senhor ele mostrou como exemplo para eles. Então, dentro da igreja, você achar que você está fazendo alguma coisa e começa a se exaltar, fingir que é espiritual e depois reclama quando não dá certo as coisas que quer, ser arrogante em todo momento. Não faça um trabalho, então. Alguém pediu para você ser reconhecido? Alguém pediu para você se exaltar? Serve, por que está reclamando tanto? Só precisa do reconhecimento do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos aqueles que servem ao Senhor. Após termos recebido a salvação, toda a vivência na família, servimos ao marido, amamos a esposa, amamos os filhos, tudo isso é com o coração de servir ao Senhor. Na área de trabalho também, eu ter os meus superiores ali na minha frente, eles mandam fazer um trabalho e você vai e faz, você recebe um salário, mas você precisa fazer de forma fiel o trabalho que você recebeu. Será que isso não é servir a Deus? Ficar reclamando, faz de forma vagamente e acha que está ali pronto, só da base do suficiente. Não pode viver assim. O trabalho dentro da igreja é servir ao Senhor Deus, mas em tudo também. Nós somos sacerdotes. Sacerdotes servem a Deus. Vamos procurar Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Versículo 23 e 24, vamos ler todos juntos de forma silenciosa. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galadão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aqui ele fala, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então nós conseguimos compreender essa palavra do Senhor Deus? Então, dentro da família, precisa se sujeitar ao marido, precisa amar a esposa, precisa criar os filhos de forma preciosa, porque eles são seres preciosos permitidos por Deus. Não é ficar reclamando, batendo neles, não pode. Tem que fazer o quê? Criar de forma sábia para entregar a Deus. Então, o Senhor Deus também permitiu o seu emprego. Como cristão, para que eu possa viver uma vida correta diante do Senhor Deus, para que eu possa mostrar a todos que eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu preciso manifestar a todos. E é por isso que assim, realmente todas as pessoas podem dizer, nossa, ele é diferente.
Nossa, essa pessoa, ele é um verdadeiro cristão. Então, qual é o motivo dessa pessoa crer tanto no Senhor? Eles vão vir te perguntar. E assim você consegue evangelizar. Então, mas você viver do jeito que você quer, você reclamar, depois vai no bar, fica bebendo, e você se diz cristão assim? Então, é mentira, é falso. Mesmo que realmente de forma obrigada você tenha se sentado num lugar desses, quando alguém vai e te fornece a bebida, você só vai e come só a comida que tem lá, o petisco, e eles vão te perguntar, por que que você não bebe? Não, não, eu não vou beber não, eu tomo remédio. Que remédio é esse que você toma? Do Antigo Testamento, Novo Testamento, e todos eles vão olhar e falar, nossa, ele é de Jesus mesmo. E é isso. E por dentro por fora podem rir, mas por dentro vão pensar, nossa, ele é verdadeiro. E vão temer, vão ficar curiosos. E da próxima vez, quando você pregar a palavra, eles vão querer saber sobre isso. Eles vão começar a pensar, será que eu posso me tornar assim? Porque mesmo ele querendo mudar de vida, não consegue, mas aquela pessoa consegue. Por quê? Porque essa pessoa é cristã. Realmente, qualquer oportunidade você tem que manifestar de forma orgulhosa de que você é filho de Deus. Quando você está comendo também. Ir num restaurante, deixa a comida ali na sua frente, olha para os lados. Muito obrigado. Oração é algo vergonhoso assim? De forma confiante. Vejam ou não, não importa, eu oro. Vocês aí que não oram por o que o Senhor Deus te deu, vocês nem agradecem. Seus bandos de animais. Vejam, eu estou orando. Então você precisa orar mostrando para todos que vejam. Porque o cristão tem que viver confiante. Tem pessoas que pegam a Bíblia e embalam no jornal e alguém te pergunta, aonde você vai? Ele fala, eu vou ali. Nossa, onde já se viu isso? Então pensem bem, realmente eu, seja viajando no ônibus, no trem, no avião, eu quando vejo alguém de forma confiante lendo a Bíblia do Senhor Deus, eu falo, nossa, que incrível, eu quero conhecer essa pessoa. Porque onde já se viu uma palavra mais impressionante do que a Bíblia? De forma confiante, como cristão, para mostrar. Mas não é para os homens, é para o Senhor. Então, sabendo que recebereis do Senhor o galadão da herança. Mesmo que eu não consiga ser retribuído, premiado o quanto que eu tenha feito, não importa, o Senhor Deus que vai me retribuir. Você reclama e fala, nossa, no meu trabalho me bota para trabalhar tanto e só me dão isso. Aí você aproveita e finge que está fazendo. Não pode ser assim. Não importa se é pequeno ou grande o trabalho, você tem que fazer o seu máximo. Porque assim, se você não for retribuído ali, o Senhor Deus vai retribuir. Nós sabemos que o Senhor há de retribuir. O Senhor há de fazer nós recebemos o agravo que fizemos. Nós não devemos esquecer isso. O que vocês pensam sobre isso? Seja dentro da igreja, pregando a palavra, as pessoas que tenham algum cargo dentro da igreja, fazendo serviço, ou lavando o banheiro, ou cozinhando, fazendo um trabalho difícil. Eu sou uma pessoa que serve ao Senhor. O Senhor me verá de forma preciosa. Então, como que Davi se tornou rei de Israel? Vejam só, como ele guardou tão bem o rebanho de seu pai. De todos os filhos, ele era o caçula. Mas o caçula só fazia esses trabalhos difíceis. Mas Davi fez o trabalho. Quando vinha leões ou ursos para devorá-los, para devorar as orelhas, ele fugiu com medo de morrer? Não, ele foi atrás do leão, do urso e brigou para recuperar a ovelha.
Da boca do leão, ele restaurou a ovelha. Resgatou ela ali. Como? Realmente, se o leão viesse para matá-lo, ele via, pegava ali na juba do leão, segurando e brigava. Era somente Sansão que conseguia fazer isso. Os jovens Davi também fazia. É por isso que ele pôde ir na frente de Golias. O Golias gigante que parecia um monstro na frente dele. Ele começou a dizer, nossa, como é que vocês podem deixar um ser igual ele realmente zombar do nome de Deus? Ele lá, trêmulo de raiva, foi para a frente de Golias para brigar. Ele pegou 5 pedras do riacho. Por que são 5? É só uma que precisa, mas por que ele pegou 5? Então, eu acho que o Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Acho que ele... eram 5 irmãos. É por isso que ele pegou uma pedra para cada um. E ele começa a girar. Parece um estilingue. Ele pegava e girava assim a pedra. Jogava com o seu cajado. Golias vem daquele menino, criancinha, vindo na frente dele. Falou, ei, criancinha, o que você tá fazendo aqui? Davi disse, eu estou vindo brigar com você. E ele olhou e falou, nossa, tá bom, que menino ousado. Ei, menininho. Não tinha ninguém pra brigar comigo, vocês me mandam uma criança? Tá bom. Uma criança como você, eu vou te rasgar ao meio e vou te dar como comida para os pássaros. E o que Davi disse? Então você luta com lança, espada, escudo, mas eu vou em nome de Deus e você está zombando, que você está blasfemando. Ele pegou o estilingue com aquela pedra e o Golias só olhando falou, o que ele vai fazer? Aí do nada, pá, encravou na testa dele e ele morreu. Ele é um gigante, mas uma pedra veio e se encravou na testa dele, o que ele pode fazer? Então, Davi ele não tinha espada, então ele foi até o corpo de Golias, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Foi Deus que fez isso. Será que Davi ele tinha uma grande habilidade de usar o estilingue dele? Não, não era. Golias foi derrubado ali. Naquele tempo, os soldados de Israel venceram. E assim Davi se tornou rei de Israel. Davi, ele é a imagem do Senhor Jesus. Então é o Senhor Jesus que quebra a cabeça do diabo e vence. Então nós também dependemos do Senhor e fomos para diante do Senhor Deus, o Senhor ele vai vencer, vai lutar conosco. Não é por isso que realmente esse cargo de sacerdote é algo incrível, vocês não devem esquecer. Então, nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos pessoas que servimos a Deus. Não é somente por palavras, é verdade. Vamos procurar 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. No Novo Testamento, 1 Samuel capítulo 2. Versículo 12. Então, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e a enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor.
Vocês já sabem que palavra é essa, certo? Então, os dois filhos de Eli, o sacerdote, o, o Hófines e Finéias, na Bíblia diz que eles eram de Belial, então realmente os sacerdotes pegavam esse sacrifício do povo de Israel que vinham para fazer o sacrifício, mas pegavam, queimavam, precisavam de qualquer maneira fazer o sacrifício diante do Senhor Deus, seja cozindo, queimando. Mas os dois filhos de Eli realmente recebiam as ordens dos sacerdotes de ir dizendo para as pessoas que vinham sacrificar, dizendo, ei, traz a carne crua aí, porque eu preciso comer. Então ele trazia com um garfo de 3 dentes e levava. Eles falavam, não, não pode, precisa sacrificar diante do Senhor Deus primeiro. Precisa queimar a gordura. Mas falava, deixa eu sacrificar diante do Senhor Deus. Ele falou, não, eu vou levar. Se você não deixar, eu vou levar à força. Então isso quem ordenou foi os sacerdotes. É por isso que os sacerdotes desprezavam o sacrifício de Deus. E vocês sabem o que eles faziam depois, né? Hófines e Finéias depois. Eles estavam com a arca da aliança e eles lutaram contra os filisteus e perderam. E perderam. É por isso que Hófines e Finéias morreram naquele dia. E o pai, realmente, Eli, ouvindo essa história, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. E a esposa estava grávida e quando estava para parir, o filho morreu também. Então, se fizer dessa maneira, você vai fracassar. Senhor Deus, Ele não deixa quieto. Então, você não pode tomar o que vai ser dado para o Senhor Deus. Então, nós somos sacerdotes diante do Senhor Deus, nós precisamos dar o que é de bom para o Senhor Deus. Nós precisamos ter esse coração. Mas você querer ter o melhor, você desprezar o Senhor Deus, não pode ser assim. Então vamos procurar Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. É a última Bíblia do Antigo Testamento. Versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olhamos essa palavra. Malaquias. O profeta Malaquias, ele é o último profeta diante do Senhor Deus, 400 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Então, como o povo de Israel, eles eram tão realmente já corruptos, porque eles desprezavam a palavra do Senhor Deus. Eles desprezavam o nome do Senhor. Então o Senhor realmente já havia dito para eles. Então o pai serve ao dono, realmente precisam servi-lo, mas aonde que vocês estão? Me servindo. Então realmente eles eram sacerdotes, mas eles estavam sacrificando coisas sujas, coisas realmente aleijadas, corruptas, manchadas e coisas boas, eles comiam para si. As coisas ruins, as aleijadas, sem olhos,
realmente manco, davam para o Senhor Deus. Odeia para o governador para ver se ele vai aceitar. Mas vocês vão e dão alguma coisa dessas para o Senhor? Então, realmente seria bom que tivesse alguém para fechar a porta do castelo contra vocês. Então, porque o Senhor disse que eu não me agrado do vosso sacrifício. É por isso que o Senhor, realmente, mesmo dizendo assim, eles falavam, ah, Senhor Deus, nos permita a sua misericórdia. Como assim pode ser uma coisa assim? Então, os próprios sacerdotes que desprezam a palavra do Senhor Deus estão buscando a graça diante do Senhor Deus? Como é que vocês pensam sobre isso? Sacerdote é sacerdote, mas é um sacerdote que despreza o nome de Deus. Todas as coisas boas ele come. Somente um pouquinho ele oferta e finge como se estivesse ofertando grandiosamente. Pela boca ele fala, Senhor, Senhor. Então o Senhor ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o dono, mas vós realmente me servis? Então onde já se viram? Temem a mim? Então jamais tragam sacrifícios como este. Então, se errar, sacerdote é sacerdote, mas pode se tornar um sacerdote que despreze a palavra do Senhor Deus. Então, tome cuidado. Então, é por isso que realmente o Senhor Deus, ele é um Senhor digno de receber todas as nossas coisas boas, as melhores. Porque somos sacerdotes. O Senhor, ele entregou o seu Filho para a morte de cruz por nós. Toda a graça do Senhor, como é que nós iremos retribuir? Mas nós precisamos pensar, será que nós não estamos vivendo desprezando ao Senhor Deus? O Senhor Deus, ele não somente nos ama, mas nos considerou como os seus sacerdotes. É por isso que 1 Samuel capítulo 2, realmente o Senhor, ele disse que ele realmente considerará como precioso aquele que respeita ao Senhor, que serve ao Senhor, mas desprezará aquele que despreza ao Senhor. Então é por isso que se nós desprezarmos o nome do Senhor Deus, ele vai desprezar este homem também. Então nós somos pessoas que precisamos nos tornar em pessoas que realizam esse sacrifício santo diante do Senhor Deus. Como em Romanos capítulo 11, realmente nós todos precisamos entregar nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor Deus, porque esse é o nosso culto racional. Todo o nosso coração, a nossa vida, nós precisamos toda a nossa vivência entregar esse sacrifício vivo ao Senhor. Isso é o culto racional. Então, nós não podemos receber o exemplo dessa geração. Nós precisamos realizar a santa vontade do Senhor, de saber discernir qual é a santa vontade do Senhor Deus. Essa vivência é a vivência onde nós damos sacrifícios vivos ao Senhor Deus. É o culto racional. E o Senhor Deus há de aceitar. Porque nós somos sacerdotes diante do Senhor Deus, entenderam? Então, para servirmos ao Senhor Deus, nós somos pessoas já discernidas. Nós somos pessoas que fomos discernidas para servirmos ao Senhor Deus. O povo de Israel ter sido liberto é para que eles pudessem servir ao Senhor. Mas depois que eles foram libertos do Egito, eles serviram ao Senhor Deus? Passaram pelo Mar Vermelho como se fosse por terra seca. De noite o Senhor permitia a coluna de fogo, de dia permitia as nuvens, todos os dias maná dos céus, rachava as rochas para dar água, mas eles sempre reclamavam a Deus, murmuravam contra Deus, tentavam matar Moisés, queriam voltar para o Egito. Será que isso é povo de Deus? O Senhor Deus matou a todos. Então todos os homens com mais de 20 anos, quer dizer que são homens que podem ir para a guerra, são por volta de 6 milhões, somente todos eles foram mortos no deserto. Josué e Caleb, somente esses dois entraram. São pessoas que nasceram de novo. São as pessoas que vieram como crianças do Egito. São as pessoas que não conhecem bem o Egito e puderam entrar na terra de Canaã. Então, o que essa palavra quer dizer?
Nosso coração precisa se renovar. Então, nós todos, realmente como uma criança, realmente precisamos crescer diante do Senhor Deus. Nós precisamos obedecer, porque o Senhor Deus, ele vence e o Senhor Deus, ele trabalha através dessas pessoas. Nós somos pessoas que precisamos entregar esse sacrifício espiritual, porque somos sacerdotes reais do Senhor. Então, eu também não sei como é que eu devo pregar. Eu fico com medo também. E olhamos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, também já havia dito. Então, com esse coração de temor, nós precisamos realmente concluir essa perfeição. Realmente com o coração de temer ao Senhor. Nosso coração, nossa vivência precisa ser o quê? Ser perfeito. Então, precisa ter uma vivência, discernir uma vida de servir ao Senhor Deus. Então, orem. Porque a graça e a palavra do Senhor Deus realmente estavam plenos da mesma maneira. Nós todos realmente iremos ver que o Senhor, ele permite a graça, a palavra, realmente sem cessar dentro de nossos corações. Então precisamos ter o coração realmente de sempre nos voluntariarmos diante do Senhor Deus. Assim como Davi e ele realmente servindo diante do Senhor Deus, ele já havia dito que o Senhor, por favor, me restaure. Então, se eu pecar, não é que eu perco a salvação, mas eu perco a alegria da salvação. Que o Senhor possa restaurar a alegria da salvação e me permita o coração de servir ao Senhor Deus. Nós todos precisamos ter o coração de servir ao Senhor Deus. Temos que ter esse coração de alegria ao Senhor. Nós com certeza precisamos entregar tudo isso diante do Senhor Deus. Então, irei orar até aqui. Então, vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós todos que éramos inimigos diante do Senhor Deus, nós todos que vivíamos em nossas iniquidades, o Senhor, através do sangue precioso, nos salvou, nos permitiu para que pudéssemos ter a reconciliação com o Senhor. E nós recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Agradecemos por toda essa graça. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, nós vivemos diante do Senhor Deus, nós somos do Senhor. E nós todos possamos viver o restante das nossas vidas servindo ao Senhor. Para que assim possamos agradar ao Senhor Deus, possamos dar glórias ao Senhor. Senhor, que o restante das nossas vidas nós ainda estamos vivos para fazermos esse trabalho. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, e nós todos, pela sua santa palavra, possamos ser sustentados diante do Senhor Deus, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver como sacerdotes reais diante do Senhor Deus. Que todo o nosso coração, a nossa vivência possa se tornar realmente vidas dignas para darmos glórias ao Senhor Deus e assim sermos conduzidos. Senhor, dentro da nossa vivência, realmente se tiver alguma coisa que não é adequada diante do Senhor Deus, que o Senhor possa nos perdoar em todas as coisas, que possa nos renovar. Senhor Deus, realmente que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que o Senhor também permita a sua santa palavra, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser aperfeiçoados e possamos ser santificados. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.